Oi meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal Eu sou Eli Silveira, e juntas nós somos o Pode Florescer. um espaço pensado para termos conversas transformadoras. Tem um livro que eu amo e ele chama A Insustentável Leveza do Ser. Um dos personagens, o Thomas, diz assim: um dia tomamos uma decisão sem mesmo saber por quê, e essa decisão tem sua própria força de inércia. Cada ano fica mais difícil mudar. Nós precisamos pagar o preço pelas decisões que tomamos. Precisamos saber arcar com as consequências. Nós somos livres das nossas escolhas e prisioneiros das consequências. A Elis, por exemplo, acabou de derramar café no seu caderno. No caderno precioso. Ainda bem que não foi na blusa, ainda bem. Mas ela agora está presa às marcas de café no seu caderno, porque a vida é assim, somos livres das nossas escolhas e prisioneiros das consequências. Por isso que a gente precisa estabelecer certos limites, para a gente saber lidar com as consequências dos nossos atos. A Elis é boa em estabelecer limites, eu já não sou tão boa. Me fala um pouquinho, Elis, como funciona a questão de dar limite àquilo que te cerca, para que você consiga, dessa forma, não sei, alcançar coisas maiores, porque se a gente não limita, ninguém pode tudo. A gente tem que dar limite à nossa própria vontade, ninguém pode viver pelas nossas paixões, senão a gente não faz nada. Porque nós somos seres racionais, né? A gente precisa também ali, às vezes, trazer essa razão e domar a nossa personalidade. Eu tento, já faz mais ou menos um ano, eu tento assistir muitos documentários onde eu vejo pessoas que conseguem se superar, onde conseguem superar realmente os seus próprios limites, para ver se eu aprendo alguma coisa, sabe? Eu cansei de assistir isso, eu vou agora focar no documentário, porque eu estou num tempo, em um período em que eu quero, essa sede de aprender está muito forte, então eu tenho que usar isso ao meu Isso é favor. lindo, maravilhoso. E aí, eu fico assistindo pessoas de carne e osso igual a gente, que conseguem realmente alcançar suas metas, se destacar, serem melhores. E eu tenho uma fraqueza muito forte com a alimentação, e eu sou intolerante a glúten e lactose, só que eu estou numa fase que eu consigo comer e não passar tanto mal, e não ter uma dor de barriga, mas aí vem a enxaqueca, aí vem o mal-estar em geral. E aí eu lembro que quando a gente escreveu esse episódio, quando eu sentei para escrever esse episódio, a minha parte, era uma segunda-feira, e eu tinha comido muita coisa no final de semana. Final de semana acaba que a gente também, né, libera ali para comer algumas coisas que não são saudáveis. Só que em mim tem uma repercussão muito maior, porque eu sou intolerante. E aí eu comecei, segunda-feira toda inchada, eu falei: "Manu, a gente vai gravar episódio na segunda", porque a ideia seria gravar esse episódio na segunda, e eu estava toda inchada, eu falei: "Ah, eu não tô gostando de mim, eu tô inchada", e aí eu usei aquilo ali para refletir: "Mas por que eu tô demasiada? Por que eu tô me olhando no espelho e não tô gostando? Por que eu tô com enxaqueca, com mal-estar, com mais sono, mais lenta no meu raciocínio?". Porque quando eu estava muito intolerante e eu sentia dor de barriga, eu não comia nada. Nada que não estava dentro daquela dieta eu não comia. Mas por que quando foi ficando mais leve, realmente eu fui começando a comer mais, mesmo que os efeitos fossem leves dessa intolerância. E aí eu me refleti: será que eu preciso estar na dor para conseguir pôr limites do que eu quero? Para conseguir dizer não para o que eu quero? Por que que nós humanos, às vezes, né, ainda muito imaturos, entendemos que só vou parar se doer. Se não doer, eu estou ali mesmo sabendo que não faz bem. Então eu usei muito, essa minha reflexão que eu fiz no dia, e realmente desde então eu tenho reduzido muito a lactose e o glúten, evitado bastante, porque eu pensei: "Não, eu tenho que entender que isso aqui eu preciso fazer o que vai ser bom para mim, e não só quando eu estou no sofrimento e na dor". É muito fácil a gente deixar de fazer algo quando está no sofrimento. Imagina, você foi no laboratório e fez um exame de sangue, deu que o colesterol estava alto, que a glicemia estava alterada, e você corre e vai: "Agora eu vou para academia, agora eu vou fazer caminhada, e agora eu vou fazer dieta". Você começa ali impondo o quê? Limites. Limites para as suas decisões, porque ali você estava no momento de dor. "Agora eu vou fazer". Mas quando esses exames melhorarem? Se você não continua, aquilo vai vir alterado de novo futuramente. Então é mais ou menos essa ideia que eu entendo, que a gente precisa sair dessa imaturidade e realmente estabelecer limites, não só quando dói, mas quando a gente sabe que é certo.
É porque, como seres humanos, nós guiamos as nossas escolhas pelo prazer ou pela dor. Isso é cientificamente comprovado. Então, a gente busca algo pelo prazer que aquele algo nos proporcionará, ou a gente busca algo para evitar aquela dor que a gente sabe que aquilo trará. Então, a gente tem que ressignificar muita coisa. Na alimentação, por exemplo, você tem que pensar qual é a dor maior, qual é o prazer maior. Então, o prazer maior é você saber que você vai comer algo e não passar mal, então é o prazer, aí no caso é evitar a dor, mas é o prazer, você tem que transformar isso em prazer também, para não também só guiar suas escolhas em evitar a dor, porque a gente quer o prazer, mas é evitando aquele alimento, você sabe que no dia seguinte você vai estar bem, você vai estar Sim, disposta, só você vai prazer. conseguir, então esse prazer ele tem que ser maior do que o prazer da comida, mas é lógico que em algum momento você vai se permitir e tá tudo bem, sabe, a gente tem que permitir cometer certos deslizes, porque nós somos humanas, a gente também não tem que esperar uma perfeição, esperar nunca errar. Isso aí é você acabar criando uma ansiedade no seu modo de ser, porque você cria um padrão de comportamento inalcançável. Nós não somos robôs, nós somos pessoas, mas a maioria da sua vida tem que ser guiada por aquilo que te faz bem. Então a gente ressignificando muita coisa, a gente acaba fazendo escolhas que nos tragam um bem maior, porque é isso que tu disse, de Precisa ficar claro, ó, então evita, porque tu vai se sentir bem, você isso, vai sentir também orgulho de você, porque você exatamente. quando você dá não, às vezes, para algo que te faz mal, mas que parece tão pequeno, "Ah, é só um doce, não vai fazer tanto mal", e você vai lá e Esse não te mas esse não te vai é como se fortalece. você tivesse uma musculatura de resistência, e quanto mais não você dá, mais resistente para você que você dá para dar outros nãos. Isso pra Eu áreas vejo a da Renatinha, vida. tua amiga, para ela parece muito mais É, simples dar um não para uma comida com glúten, lactose, do que eu, por exemplo, do sim. que a lactose. Eu não sei se ela é alérgica a glúten, mas ela dá um não, não, não quero, não vou comer. Eu sofro para dizer que não vou comer ainda. Mas por quê? Porque isso é uma musculatura realmente que a gente desenvolve, não de questão de músculo, mas a nível cerebral, é uma decisão. Olha, eu consegui dar o primeiro não, eu consegui dar o segundo não. E isso vai te tornando forte para outras coisas, para dizer não para outras coisas. Te fortalece. É muito importante. Eu sempre que eu vou às vezes eu tô tentando também ali durante a semana fazer uma dieta mais livre de açúcar, açúcar é o meu ponto fraco, e aí eu me organizo, coloco ali na minha bolsa algum doce saudável. E aí quando chega no lugar, muitas vezes eu não resisto e acabo comendo doce não saudável. E eu olho assim, de boas intenções, a minha bolsa está cheia. Mas infelizmente eu falhei, e tá tudo bem, aí eu deixo o docinho ali, aí na próxima vez eu consigo. E quando eu consigo, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão poderosa, eu Tão fico: forte, "Gente, é. nada, nada, Me nada, nada abala. me abala, eu posso tudo, eu sou É gigante". verdade. Isso é importante a gente dizer certos nãos. Às vezes também, eu amo comprar, então às vezes é uma roupa que eu acho linda, que eu posso comprar, que não vai ali interferir no meu orçamento, mas eu olho: "Gente, mas eu não tô precisando", e já parece com algo que eu tenho. Eu digo aquele não, e eu me sinto tão bem dizer aquele Não foi não, e fácil. não foi fácil, porque mostra que eu não posso tudo, eu tenho que impor limites a mim também, às minhas vontades, aos meus desejos, eu não posso viver pelos meus desejos, porque senão eu vou acabar repetindo certos hábitos e não vou me transformar em algo melhor, eu tenho sempre que buscar ser uma versão melhor de mim. Essa transformação que a gente busca na nossa vida é pra gente, é para que a gente saia uma versão melhor do que a gente chegou, nós somos E tudo bem rascunhos. se sentir o máximo. Lógico, Foi culpa não, e você realmente saber que você conseguiu alcançar aquela meta que você escreveu naquele papelzinho, e isso vai te dar força para construir novas metas, para alcançar novas metas. Tem um documentário da Simone Biles, para quem não conhece, ela é uma das maiores ginastas de todos os tempos, e ela participou das Olimpíadas de Tóquio. Quando ela estava nessas Olimpíadas, no momento que ela estava ali realmente para fazer um exercício que ela já fazia muito bem, ela não conseguiu. O cérebro dela mandava um comando, mas o corpo não respondia, muito. e ela teve que desistir. Imagina os olhares, todo mundo estava assistindo a Simone Biles, porque ela era já muito famosa e conhecida, e teve que desistir. Ela não tinha Era a nada, grande a grande aposta das aposta, a medalha de Olimpíadas, ouro, isso. e ela estava ali sem nenhuma lesão corporal, mas a mente dela precisava de ajuda e ela teve realmente que desistir. Ela teve que silenciar o mundo para ouvir a voz dela, para ela não se machucar mais. Ela poderia ter se machucado se ela continuasse, mas ela disse não. E ela fala nesse documentário, Manu, que ela passou muito tempo guardando dores,
traumas que ela passou dentro de uma caixinha e que ela realmente não abria essa caixa. E essa caixa foi abrir exatamente nas Olimpíadas de Tóquio. E ela teve que se recolher, ela teve que voltar ali para fazer o básico, se conhecer, abrir essa caixa, entender o que estava acontecendo com a mente dela, para que só depois ela pudesse voltar. Mas muitas vezes a gente não consegue dar não, e a gente dá sim, mesmo sabendo que vai se machucar. Quando eu dou sim para um doce que me faz mal, porque eu sou intolerante, eu sei que aquilo vai me machucar. Quando eu dou em relacionamentos sociais, sim para as pessoas que também eu sei que aquela situação vai me machucar. Então, para a gente refletir sobre isso, que muitas vezes a gente dá sim, sabendo que vai se machucar. O que que você abre mão? O que que eu abro mão porque eu sei que vai me fazer mal, mas que às vezes parece que é a melhor escolha, mas que não é. Então isso, a Simone Biles, o documentário dela é incrível, fala muito com a gente, faz a gente realmente tentar entender as nossas emoções e como faz sentido a gente não guardar essas emoções, as nossas sombras e os nossos traumas. Eu não assisti o documentário, mas foi uma história que repercutiu no mundo inteiro Sim. e foi muito importante, porque discutiu a importância do equilíbrio mental, de você saber que você não está bem emocionalmente falando, fisicamente você está bem, você está preparada, mas emocionalmente você não está. E você não consegue agir justamente por isso. Nós somos mente, corpo e Não espírito. dá para Não separar. tem como separar. A gente fala sempre sobre isso, Elis. Não tem como separar. Se você não está bem emocionalmente, você não vai conseguir performar. Seja no campo profissional, seja no campo pessoal, ali com a sua família. Alguma coisa está desregulada que você precisa corrigir, porque não é você. E a gente precisa impor esses limites. Esses limites são os mais importantes. Todo mundo E o tem. julgamento. Sim, Imagina é quando muito até as pessoas difícil. entenderem o que ela estava Profissão, passando. gente, tem os patrocinadores, não é uma brincadeira. É uma Brincadeira. coisa seríssima que repercute no lado financeiro, repercute em outras pessoas. Muitas vezes é o trabalho de outras pessoas que ela sabia que podia também estar arriscando. Então, por isso que essa história é tão importante para você ver que você não cuidar de um lado tão importante como o emocional vai fazer você em algum momento pifar. E ponto final. Ponto final. E ponto final. A gente vive nessa Assim, sociedade que todo tempo a gente tem que performar, que todo tempo nós somos multitarefas. E a gente não tem como, o nosso cérebro não dá conta de 2 tarefas importantes ao mesmo tempo, de 3, de 4, de 5, não tem como. Se eu estou fazendo aqui uma coisa e você chamar a minha atenção, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, voltar a minha energia para você e depois eu tenho que voltar, isso é um gasto de energia. Às vezes quando a gente tem estúdio, Elis, ontem a gente tinha estúdio, eu tinha que ir no salão, só que eu já tive o pediatra da Serena. Eu estava de manhã com a Serena, depois fui para a pediatra da Serena, cheguei em casa, dei o almoço na Serena, e aí eu ia para o salão na hora do almoço para vir para cá. Aí eu: "Gente, eu não vou", porque o salão é um gasto de energia. E eu já passei a minha manhã inteira gastando energia. Eu preciso acalmar minha mente para conseguir chegar no estúdio e gravar com a Elis. E a gente trabalha muito com a energia mental, porque existe energia física e Sim. energia mental, emocional. A gente que estuda muito, que lê muito, e a gente está se aprofundando em vários assuntos que são densos, é uma energia mental muito grande. Saindo um Gente. podcast desse, a gente gastou muita energia mental. Então, e mente é mente, eu preciso estar bem para estar ali. Sim. Se eu não estiver bem, eu não consigo usar essa energia a meu favor. E eu vou acabando adoecendo. Cérebro, mente, corpo, é tudo uma coisa só, né. Antes de eu tomar uma medicação para ansiedade, para síndrome do pânico, o cérebro foi adoecendo. E o que adoece esse cérebro? É eu não dar limites, eu não conseguir dormir o suficiente, eu não me alimentar de uma forma correta. Então assim, chega uma hora, gente, que a vida não é mais brincadeira, é ali, é uma coisa séria. Eu vou adoecer o meu cérebro aos poucos e mais na frente eu vou precisar usar uma medicação para resolver coisas que o cérebro era para resolver. Então, quando eu estou ansiosa aqui porque vai ter um podcast, porque a gente vai ter um encontro, porque vai trabalhar, quando você está ansiosa, tudo bem, a ansiedade é bom no limite, porque isso faz com que meu cérebro ele venha a funcionar de uma forma melhor. É um momento de estresse que ele vai ser o quê? Recrutado para resolver um problema. Mas se eu tenho ansiedade demais, o meu cérebro não dá conta e aí ele vai ter que usar a medicação. Então, esses limites que a gente impõe em relações sociais, em relações com a gente mesmo, é o limite que a gente mais tem que fazer, são os limites com a gente. Calma, será que tu precisa disso? Calma, será que isso é mais importante? Então a gente tem que refletir, se a gente não reflete, se a gente está no modo automático o tempo inteiro, a gente está só querendo que o cérebro funcione no modo emergencial. Ah, apareceu um problema, porque eu não tinha planejado.
Então aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Então meu cérebro o tempo inteiro quer gastando mais energia, porque cérebro gosta de planejamento, e aí acaba que eu sofro mais, que eu gasto, desperdiço ali mais o meu cérebro. E nós somos cérebro, corpo e mente, é uma unidade só. Quando eu pego aqui na Manu, o meu cérebro sente. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não adoecer ao longo do tempo, né, com falta de limites, até com a gente mesmo, porque a gente também vai Isso. vai se atropelando em muitas A gente situações. fala muito sobre a importância de saber dizer não para o outro. E é verdade. Eu tenho muita dificuldade em dizer não para o outro. E isso é algo importante que eu preciso trabalhar. Mas quantos nãos você tem coragem de dizer para você? Porque a gente precisa dizer não para a É. gente também. E para as minhas vontades infantis. Exatamente. Nós temos um lado infantil, gente, Gente. gigante. Amadurecer não é para todo mundo. Não. Amadurecer depende de como você foi criado, o que você aprendeu, o que você leu, o que você vivenciou, o que você assistiu. Lá todo o seu passado, toda a sua bagagezinha que você vai carregando ali com você, tá com você. Então, se a gente não se a gente deixa esse lado infantil falar mais alto, a gente vai dando sim para tudo, para tudo. Para todos os meus desejos Todos os que só me levam para desejos. baixo. Então, a gente precisa aprender a dizer não pra gente. "Ai, hoje eu não quero treinar". Tá, mas você já não treinou ontem, já não treinou Conversar mesmo com a anteontem. gente. Exatamente. E muita coisa eu transferi para o papel. Eu transfiro para o papel, porque quando eu transfiro algo para o papel, meus pensamentos estão aqui dominando a minha mente. Transferir para o papel é como se fosse uma transferência do problema. Isso me acalma, faz com que a minha mente desacelere e com que eu consiga desligar um pouco, certo? Esse problema aqui eu não tenho como lidar agora, mas amanhã eu vou lidar com ele, transferir para o papel. E aí eu vou dormir e no dia seguinte eu vou resolver. Outro problema que eu estou aqui fazendo, escrevendo agora, aí eu vou conseguir desacelerar a minha mente para processar melhor e encontrar ali uma solução. Então, essas conversas que você tem com você podem ser mentais e podem também ser com auxílio de uma caneta e um papel, porque elas vão fazer com que você reconheça aquilo que você quer, aquilo que você precisa e aquilo que você não tem coragem de fazer. São conversas que você tem que ter com você e ponto final. Porque tudo isso que nos acontece por um motivo, mas só nos transforma se a gente parar para refletir sobre tudo o que nos aconteceu. Se a gente vai vivendo no piloto automático e eu não paro e processo, que eu vivi essa certa situação, que eu li determinado livro, então eu não mudei, então eu não transformei nada. Eu preciso passar por isso e preciso refletir por tudo que eu passei, para que então eu encontre os meus limites, a minha força e siga buscando aquilo que eu devo buscar. Verdade, Manu. E quantas vezes a gente pega esses sentimentos que você não põe no papel, o que você está pensando e guarda tudo numa caixa, como a Simone Biles, ela usou esse termo de Sim. guardar em um lugar em que ela nunca quis abrir. E tem um limite. Tem uma hora que vai abrir onde a gente menos espera, Sim. no momento que a gente mais vai precisar dessa mente funcionando, pode ser que essa caixa emocional realmente ela abra e a gente vai se culpar porque a gente não abriu antes, porque a gente não fez antes. Então, quando eu assisto um documentário desse, eu não assisto mais só com o olhar de que: "Ai, que legal, foi legal porque ela superou". Não, eu trago para mim: "Poxa, que caixa eu tenho guardada? O que eu tenho guardado aí, que eu não tenho revisitado e que eu tenho arrastado junto comigo?". Ela fala, a Simone, que ela abrir mão de uma medalha de ouro para ela não foi tão difícil quanto desapegar de algumas emoções e sentimentos e trauma que ela carregava e que não fazia mais parte dela. Então sim, às vezes é mais fácil abrir mão de algo tão grande do que a gente sentar e abrir ali e dizer assim: "Vamos lá, é o momento de eu entender o que está acontecendo comigo, de por que que eu faço isso hoje, por que que eu estou agindo dessa forma, feito uma criança, de uma forma infantilizada, por que será?". Então a gente precisa realmente, todo mundo tem ali um pouco de modo automático, porque a rotina acaba que nos leva para isso, mas sempre que a gente conseguir, e aí esse momento de escrever ou de conversar sozinha, isso, na visão da neurociência, do comportamento humano, a gente precisa fazer isso. Isso traz saúde para o cérebro. A escrita, a leitura, o choro, o conversar com a sua melhor amiga, isso traz saúde cerebral. Então não é mais só algo que eu acho que é legal, mas é a nível científico. Própria terapia. A terapia, ela é a cura pela palavra. Você vai falando e você vai se ouvindo, porque na correria do dia a dia a gente não consegue Sim. se ouvir.
Então, Verdade. muitas vezes, esse espaço da terapia é o único espaço que você encontra para ouvir os seus pensamentos, porque colocar em palavras, seja falada, seja escrita, aquele sentimento é algo dificílimo. Você muitas vezes é como uma criança, você nem entende exatamente o que você está sentindo. As crianças, elas se frustram muito rápido e fazem as famosas birras, porque elas estão processando, estão aprendendo a processar o sentimento. Se você vai numa criança pequena, ela nem percebe aquilo que ela está sentindo. Ela não sabe se é medo, se é fome, se é cansaço, se é sono. Ela só sabe que está sentindo algo que ela não gosta de sentir. E por isso ela vai reagir da única maneira que ela conhece, que é chorando, que é esperneando. Nós somos adultas. A gente não pode abrir o berreiro. Para a gente processar essa emoção, a gente precisa parar e ouvir o que a nossa mente está nos falando. Porque se a gente não escuta, o nosso corpo vai falar. Como falou da Simone, o corpo dela parou. E com isso, finalizamos bem na hora, porque esse é o sinal de Esse é o sinal que tem estamos boa. finalizando, mas a gente já terminou de falar, foi incrível. Não esquece que você pode discordar. O que você discordar, deixa nos comentários, diz também se gostou e venha fazer parte do Florência com Elise e Manu. Um beijo.